Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade na aula de alterações de regulações hormonal e metabólica, mas antes a gente vai retomar aquele caso clínico que eu passei para vocês, tá? Então, olha aqui, ó, uma paciente do sexo feminino de 42 anos, branca e tabagista, né? Procura o serviço de emergência por sentir palpitações. Também apresenta astenia, emagrecimento, tremores nas mãos, sudorese excessiva e aumento do número de evacuações há cerca de 5 meses. A paciente relata que sua irmã tem hipertireoidismo. Ao realizar exame físico, constata-se exoftalmia, pele quente e úmida, bócio tireoidiano, levemente lobulado e com sopro audível, frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto, pressão arterial de 15/8, lesão de pele tipo placa de coloração violácea e aspecto semelhante ao de casca de laranja em região pré-tibial. Pelo quadro clínico vão ser solicitadas as dosagens de TSH, T4 e T3. Tá? Baseado no quadro clínico, o que se espera das dosagens séricas solicitadas em exame? Bom, tendo em vista aqui, né, várias características que mostram um aumento do metabolismo basal, né? Por exemplo, tremores nas mãos, sudorese excessiva, né? Um aumento da função digestória aqui, né? O emagrecimento, né? A astenia, né? Que é aquela sensação ou aquela característica que a pessoa tem de esgotamento, tá? Além disso, exoftalmia, pele quente e úmida, né? Baseado em tudo isso, a gente consegue dizer, né, que a pessoa tudo indica que seja um hipertireoidismo. E se é um hipertireoidismo, significa que a tireoide está trabalhando muito, né? Se a tireoide está trabalhando muito, então espera-se que o T4 e o T3 estejam aumentados, tá? E o TSH pode estar aumentado ou não, porque se for um problema da tireoide em si e ela começar a produzir demais aqui, o TSH não vai se alterar, mas pode também ter casos em que, né, o TSH vai estar aumentado também, tá? Então espera-se que, né, a tiroxina e a triiodotironina estejam aumentadas e o TSH pode estar aumentado ou não, tá? Baseado no quadro clínico, qual o provável diagnóstico dessa paciente? Então, né, ao que tudo indica, é hipertireoidismo. E que características fizeram ter essa conclusão? Aí a gente retira, né, todas essas características típicas de hipertireoidismo. Então, emagrecimento, tremores, sudorese, aumento de evacuações, exoftalmia, pele quente e úmida, bócio, né? Pessoal, aqui tem várias informações que a gente não precisa saber ao pé da letra quando a gente for ler um caso clínico. Então aqui, ó, bócio tireoidiano, levemente lobulado e com sopro audível. Tem informações aqui que, se a gente te retirar, não vai interferir na nossa resposta final, certo? Então, não precisem se assustar, né, com a quantidade de coisas que tem num caso clínico quando vocês forem resolver um caso clínico, ok? Beleza. Então, assim, tem outras informações nesse caso clínico que também não são de relevância para o que a gente está pedindo, mas apresentam-se aqui. Afinal de contas, a pessoa ela não é um quadro clínico fechadinho, né? Então, por exemplo, ó, ela é tabagista, né? Isso pode não está relacionado ao hipertireoidismo, mas está aqui, certo? Então, coloquem aqui as características típicas de hipertireoidismo que estão aqui, certo? Aí vamos pensar um pouquinho mais para frente, né? Vamos imaginar aí que essa paciente de 42 anos tenha fraturado o fêmur, tá? Sofreu um acidente e fraturou o fêmur, tá? Um acidente de moto, tá? E ela vai para fisioterapia, né? Vocês vão atender essa paciente para fisioterapia, né?
Como será que vai estar? Como que vai ser a evolução dela no nosso tratamento? Né? Será que vai ser igual de uma pessoa que não tem hipertireoidismo? Vamos pensar, né? Será que... Como que vai estar a contração muscular dela? Né? Se essa pessoa está com metabolismo basal aumentado, né, ela vai precisar de fontes energéticas além das gorduras e dos carboidratos. Né? Então ela vai acabar usando, né, a fonte proteica. Né? Então ela pode usar até as próprias fibras musculares como fonte de energia. Né? Então isso vai interferir no nosso tratamento? Com certeza. Afinal de contas, num pós-operatório de cirurgia de fratura de fêmur, né, você vai precisar ganhar força muscular e vai precisar, né, ganhar massa muscular. Né? Então, nesse caso, torna mais difícil ainda o nosso tratamento. Ok? Por isso que é importante a gente saber sobre isso. Tá? E é importante também a gente ter noção desses sintomas, porque essa paciente pode ser que nem saiba que tem alguma condição, mas durante o seu atendimento lá você percebe que ela tem um tremor nas mãos, que ela sua demais, né? E consequentemente faz com que ela necessite, né, procurar apoio médico especializado, né? E, consequentemente, ao fazer o tratamento, isso repercute na nossa boa evolução, né, de tratamento. Ok? Beleza. Então, agora a gente dá continuidade. Então, olha aqui, ó, só uma figurinha para vocês se lembrarem, né, que nós temos aqui o eixo hipotálamo-hipófise. Né? O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso, né, que tem vários neurotransmissores aí, né, que a partir de estímulos internos e externos vai acabar liberando alguns hormônios. Né? Tem o hormônio liberador da tireotropina, né? O TRH vai chegar na hipófise e a hipófise vai liberar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e vai estimular a tireoide. Tá? E vai estimular a tireoide a secretar hormônios da tireoide. Tá? O hormônio liberador da corticotropina, né, que sai do hipotálamo, ele vai chegar na hipófise anterior, e a hipófise anterior vai liberar o hormônio adenocorticotrópico. E vai cair na corrente sanguínea e vai chegar lá na adrenal, para a adrenal produzir, né, secretar outros hormônios aí. Ok? Outros, né, as gonadotropinas, que daí estão relacionadas aos órgãos sexuais, né, o hormônio de crescimento, que vai acabar atuando, né, lá nos ossos, certo? E a prolactina também, ok? Que daí está relacionado aos hormônios sexuais. A hipófise posterior, né, tem a liberação aí de hormônio antidiurético e da ocitocina. Todos esses hormônios eles trabalham com mecanismos de retroalimentação, uma vez que esses hormônios aqui embaixo aumentam a sua concentração, vai funcionar como um aviso, né, para falar assim, opa, hipófise, para de liberar esses hormônios, não está precisando. Ou então lá no hipotálamo, ou hipotálamo, para de liberar hormônios liberadores, porque já tem hormônio demais na corrente sanguínea. Ok? Então, certo. Então, aqui ó, a gente tem ó, uma imagem do sistema endócrino que a gente já estudou bastante, tá? E relacionada à hipófise, né? Se a gente tem alguma situação, alguma circunstância em que ocorre o aumento dos hormônios da hipófise, a gente vai ter essa condição aí, né? O hiperpituitarismo, tá? Agora, se tiver abaixo, né, a condição do hipopituitarismo. Tá? Ou seja, todas as glândulas que sofrem interferência de hormônios que são liberados pela hipófise, né, vão acabar repercutindo em sintomas. Tá? O hiperpituitarismo vai acabar estimulando, né, estimulando a produção, né, ou estimulando a atividade de todas as glândulas que sofrem influência pela hipófise, e o inverso vai acontecer,
né, com hipopituitarismo, tá? A gente viu também da tireoide, né? Então, se a gente tem um aumento dos hormônios da tireoide, a gente vai ter o hipertireoidismo, que foi o caso clínico que a gente acabou de falar, né, anteriormente. E no caso de diminuição, a gente tem o hipotireoidismo, certo? Hoje a gente vai ver, então, como que ficam algumas questões, algumas doenças relacionadas ao funcionamento das adrenais, tá? A liberação de hormônios das adrenais, tá? E a principal delas é a síndrome de Cushing, tá? A síndrome de Cushing, ela tem relação aí com o excesso de glicocorticoides secretados pelo córtex da glândula adrenal. Tá? Então, por que será que a adrenal está produzindo tantos glicocorticoides? Né? Consequentemente, né, esse excesso de glicocorticoides vai provocar uma deficiência de hormônios que contribuem para a função metabólica, para respostas inflamatórias e imunológicas e a resposta do estresse. Tá? Bom, então como funciona a função hormonal das adrenais aqui? Então a informação lá do hipotálamo vem para a hipófise, né? Daí da hipófise, aqui o hipotálamo ele libera o CRH, tá? Que é o hormônio liberador da corticotropina. Aí a hipófise anterior vai se estimular e vai produzir o hormônio adenocorticotrópico, que é o ACTH. Tá? Aí vai cair na corrente sanguínea, vai chegar lá na glândula adrenal, lembrando, né, que é adrenal ou suprarrenal, tá? E na glândula adrenal é que daí vão acabar acontecendo, né, a secreção de alguns hormônios, tá? A glândula adrenal ela é dividida em duas partes. Tem a medula, que é a parte do meio aqui, né? E o córtex, que é a parte mais de fora, né, da glândula, tá? O córtex da medula, o córtex da adrenal produz alguns hormônios, tá? Os mineralocorticoides, os glicocorticoides, androgênios e estrogênios, tá? Então, olha aqui, ó, tem até hormônios, né, sexuais que acabam sendo produzidos também pela adrenal. E na medula, tá? A medula ela produz alguns neurotransmissores, olha só, a noradrenalina e a adrenalina. Né? Lembrando que esses hormônios eles servem para estimular atividades autonômicas. Né? Então, por exemplo, se a gente tem uma descarga de adrenalina no corpo, né, a gente tem aí aumento de batimentos cardíacos, aumento de pressão arterial, né, e por aí vai. Certo? Então vamos só lembrar aqui que a gente vai ter que ficar especificamente no córtex, tá? Em que principalmente as adrenais secretam aí os mineralocorticoides e os glicocorticoides, certo? Então aqui, ó, os glicocorticoides, que são os principais hormônios, né, secretados pelas adrenais, têm funções como estimular a produção de glicose, né? Então, se a gente estimula a produção de glicose, a gente vai ter uma oferta grande de glicose no sangue, tá? Em contrapartida, ó, os glicocorticoides diminuem a utilização de glicose do tecido, tá? Então, vamos lembrar que os glicocorticoides, né, e o principal deles é o cortisol, é aquele hormônio que é despejado da nossa corrente sanguínea quando tem uma situação de estresse, tá? Então, se a gente tem uma situação de estresse, fisiologicamente falando, é aquela reação de luta ou fuga, né? De preparar o organismo para correr ou para lutar, né? E se a gente vai precisar correr ou lutar, a gente vai precisar de bastante energia, né? E essa energia, né, energia rápida, a gente consegue como? Pela glicose, tá? Então, vai estimular a produção de glicose e vai diminuir a utilização de glicose pelo tecido, né? Então, a glicose vai ser utilizada em tecidos que forem necessários, né? Então, se a gente vai lutar, a gente vai precisar de
sistema muscular aí bem ativo, tá? Bom, os glicocorticoides ainda aumentam a degradação e circulação de proteínas plasmáticas, tá? Essas proteínas aqui também, ó, o intuito aqui é gerar energia, tá? Aumentam a mobilização de gorduras, tá? Utilizar as gorduras que não são fontes de energia, tá? Então vai acabar mobilizando gordura lá para o sistema adiposo, tá? Tecido adiposo. Previne liberação de mediadores químicos que desencadeiam respostas inflamatórias. Vamos imaginar que vocês estão se deparando com um leão agora, né? E vocês vão precisar lutar ou correr. Será que o nosso organismo vai se preocupar com aquela tendinite que você desenvolveu no ombro? Então, nesse momento, né, o organismo ele vai ficar sem resposta inflamatória. Tá? Por quê? Porque o momento ali exige que você corra ou que você lute, né? Então, no momento, ele não vai se preocupar com a tendinite, né? Com essa resposta inflamatória que está no seu organismo, tá? Então, consequentemente, a gente não vai ter edema, né? Não vai ter permeabilidade capilar, consequentemente, a gente vai ter uma dificuldade para resolver essa tendinite aí, porque você está precisando correr, você está precisando lutar, né, com esse leão, né, e nesse momento, né, por consequência disso, você não tem aí uma resposta inflamatória. E daí não tem a resposta imune, né, pessoal? Porque os glicocorticoides, eles inibem a resposta imune. Então não tem uma imunidade boa quem tem a produção aí de glicocorticoides exagerada, tá? Além disso, vão inibir a formação óssea, né? Bom, quando a gente fala em osso, a gente lembra de cálcio, né? O cálcio, ele serve para quê? Além de ter relação com a densidade óssea, né? Ele também funciona, ele também está participando lá na contração muscular. Então, por isso que ele vai ser inibido, porque ele vai lá para a contração muscular, né? Que é o que a gente está precisando agora, né? Bom, além disso, estimulam secreções ácidas gástricas, tá? Por quê? O objetivo não é obter energia. Então, se tiver alguma coisa fazendo a digestão no organismo, bora fazer digestão aí nesse trato gastrointestinal aí para poder receber energia o quanto antes, tá? Influenciam no comportamento emocional. Bom, se a gente está falando aqui em estresse, né, o estresse também tem um componente emocional, né? E se esse hormônio está em grande produção, isso vai acabar interferindo também, tá? E além disso, os glicocorticoides contribuem para a efetividade das respostas ao estresse, certo? Então aqui, né, os glicocorticoides, eles desempenham funções importantíssimas para uma situação de luta ou fuga, por exemplo. O problema é quando essa luta ou fuga não existe e ocorre então a produção exagerada desses glicocorticoides, né? Consequentemente, a gente vai ter essas funções aqui, né, persistentes no nosso organismo, né? E aí que a gente tem a síndrome de Cushing, tá? Ué, mas por que acontece isso, né? Porque foi administrado em longo prazo medicamentos corticosteroides exógenos, né? E isso acaba aumentando a adrenal, né, para produzir, né? Aumenta a necessidade de produção desses glicocorticoides, tá? Os corticosteroides, eles são anti-inflamatórios, né, por excelência, né? Tanto é que quando vocês falam lá nas aulinhas lá, enfim, de cinesioterapia, até de patologia, né, que vocês tiveram, administração de anti-inflamatórios não esteroidais, né, que eles não envolvem, né, esse mecanismo hormonal de controle da inflamação, tá?
quando é utilizado, quando esses AINES, né, que são esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles não estão funcionando, aí médicos acabam partindo para esses medicamentos corticosteroides, né? E isso acaba repercutindo na função hormonal quando a gente fica muito tempo utilizando esses hormônios, certo? Tumores na hipófise, né? Se eu tenho um tumor na hipófise, essa hipófise vai produzir hormônios de forma inadequada, né? Aí a hipófise vai produzir o ACTH em grande quantidade, né? O hormônio adenocorticotrópico, que vai chegar lá na adrenal e vai falar para a adrenal assim: produz um monte de corticosteroides aí, né? Os glicocorticoides, produz bastante, né? Consequentemente, a gente vai ter um Cushing aí, tá? Ou tumores na adrenal, que vão acabar produzindo, né, glicocorticoides ou cortisol de forma exagerada também, né? Ou pode acontecer de uma pessoa ter um câncer, certo? E esse câncer, seja ele em algum outro lugar, ele vai acabar produzindo, né, o hormônio adenocorticotrópico ou o hormônio liberador da corticotropina, tá? Vamos supor aí que a pessoa tem um tumor, sei lá, em baço. Não, baço não. Vamos pensar em outro lugar. Um tumor no pulmão, certo? Aí esse tumor no pulmão vai produzir esse hormônio liberador da corticotropina. Quem que produz originalmente é o hipotálamo, tá? E o hipotálamo vai chegar na hipófise com esse daqui. Só que esse tumor no pulmão, ele vai secretar esse hormônio na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea vai chegar lá na hipófise, e a hipófise vai acabar sendo estimulada a produzir o hormônio adenocorticotrópico, que consequentemente vai estimular a adrenal a produzir o cortisol, tá? Ou esse tumor que está lá no pulmão, ele vai acabar produzindo o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrópico. E esse ACTH vai agir lá na adrenal e a adrenal vai acabar produzindo um monte de glicocorticoides. Certo? Então é isso que acontece. Então aqui é o quadro clínico, né, dos pacientes com Cushing, tá? As pessoas que têm Cushing, elas têm um afinamento do couro cabeludo. Então muitas vezes você vai ver que a pessoa diminuiu a quantidade de cabelo, tá? Em mulheres, né, as mulheres acabam utilizando lenços para cobrir, tá? Uma face arredondada, até mesmo porque a pessoa vai ter um acúmulo, né, de tecido adiposo, né? A pessoa vai ter osteoporose, né? Porque diminui a absorção óssea, né? E o cálcio vai ficar excessivo no organismo, tá? Aí já pegando até o gancho, né? Que teremos cálculos renais. Por quê? Porque o sangue está cheio de cálcio, na hora de filtrar aqui, esse cálcio vai acabar, né, gerando esses cálculos renais, tá? Um sinal característico de quem tem Cushing é esse acúmulo de gordura subclavicular, tá? Que forma tipo uma corcundinha, tá? A pessoa tem um aspecto de corcunda, mas não tá corcunda, certo? O abdômen vai estar saliente, né? E esse abdômen saliente vai acabar gerando algumas estrias abdominais, tá? Por quê? Por causa da quantidade de gordura que está sendo armazenada aí, né? Que não está sendo utilizada como fonte de energia, tá? Os membros vão estar finos, né? Afinal de contas, a gente não tem a glicose aqui. A glicose vai estar na corrente sanguínea, né? Então vai diminuir a nutrição desses tecidos e a pessoa vai ter fraqueza muscular, né? Associada aí à diminuição de massa muscular, ok? Ulcerações na pele e demora para cura de lesões, tá? Bom, demora para cura de lesões é porque, né, o processo inflamatório, né, as reações inflamatórias dessa pessoa vão estar retardadas, né? Então, consequentemente, a pessoa, se tiver alguma
fissura, alguma ulceração, ela não vai ter dificuldade de cicatrizar, certo? Sem contar que a pele vai estar desidratada também, ok? Bom, aí lembra, pessoal, lá, se vocês voltarem a alguns slides anteriores, vai ter uma figura que fala sobre a produção, né, dos hormônios das adrenais. Então, nós temos os mineralocorticoides, os glicocorticoides, e nós temos androgênios e estrogênios, né? Então, alguns hormônios, elas vão acabar, alguns hormônios sexuais, aí tem a sua produção nas adrenais, tá? E no Cushing, né, existe essa condição aqui, que é o hirsutismo, tá? Então, uma mulher que tem a produção dos hormônios femininos aí, né, consequentemente, como a adrenal está trabalhando demais, ela vai ter um excesso de androgênios. Aí vai acabar fazendo com que haja desenvolvimento excessivo de pelos corporais e faciais, ou mudanças nos padrões de crescimento de pelos púbicos e axilares, né, nas mulheres. Então, as mulheres que têm, né, o aparecimento aí das características sexuais femininas, né, como as adrenais vão estar com a sua função alterada, elas vão produzir mais androgênios. Isso vai dar algumas características masculinas para essa pessoa, né? Então, esse aumento de pelos no rosto, tá? Mudança de padrão de crescimento de pelos púbicos e axilares. Então, a mulher vai ter um aumento, né, da produção desses pelos, tá? Então, essa é uma característica chamada hirsutismo. Então, ó, as mulheres são 5 vezes mais propensas que os homens a desenvolver Cushing, tá? E essa doença é uma forma específica de hipercortisolismo, tá? Relacionada a tumores corticotrópicos da hipófise. Então, pessoal, o Cushing aqui, vamos pensar que a pessoa passou por uma situação de estresse, mas pensa que esse estresse está contínuo, certo? E constante. E isso, né, numa situação crônica, vai acabar desenvolvendo esse hipercortisolismo aí. E a pessoa vai acabar ficando com essa série de características físicas. Certo? Bom, então a aula de hoje foi isso, tá? Bem curtinha e bem tranquilinha, tá? Para vocês aprenderem sobre a síndrome de Cushing. Até mais, pessoal. Bons estudos. Opa, não, pera. Vamos resolver esse casinho clínico aqui, então. Certo? Ó. Vocês estão atendendo uma mulher de 35 anos por fratura de úmero direito, tá? Então, ela quebrou aí, né, o braço direito, né? E, do nada, ela apresentou uma hipertensão de início recente, tá? Então, você aferiu a pressão dela, ó, deu aí, ó, quase 17/10. Tá? E ela teve um ganho de peso muito rápido, tá? E esse ganho de peso associado a irregularidades menstruais com vários meses de duração. Então ela falou, olha, minha menstruação está meio estranha e tal, tem mês que vem, tem mês que não vem, né? E eu ganhei peso muito fácil e não mudei minha alimentação, né? A paciente é obesa, né? Então tem aspecto pletórico. O que é um aspecto pletórico? É aquela cara inchada, aquela cara traquinas, né? Então, é esse o aspecto aí, né? Além disso, ela reclama de estrias, né, no abdômen, né, bem como várias equimoses, né, aquelas manchas de sangue, né, em ambas as pernas, tá? E você vai recomendar, né, a essa paciente que procure um médico, né? Como a gente está falando aqui de várias alterações de menstruação, né, ganho de peso, tá? Aí você vai indicar que essa pessoa vá no endocrinologista, afinal de contas são várias situações aqui, né, hormonais, tá? E o endocrinologista, ele vai considerar um diagnóstico aí de síndrome de Cushing, né, que é um hipercortisolismo, tá? Aí, pessoal, ó, vocês vão pegar aqui, ó, quais são as outras anormalidades da história do exame físico que devem ser investigadas? Né? O que mais que essa mulher pode ter, né, desenvolvido, né, supondo que essa pessoa tem uma síndrome de Cushing, né? Tá?
E aqui, ó, vocês vão perguntar, vocês vão responder para mim. Por que essa paciente com síndrome de Cushing desenvolve hipertensão? Por que ela desenvolve ganho de peso? E por que ela tem essas estrias? Tá? Então vocês vão responder isso aqui para mim. Tá? E por fim, né, supondo que ela tenha desenvolvido a síndrome de Cushing, o que isso vai interferir no seu atendimento? Né? Pensem aí, façam essa reflexão, respondam esse casinho clínico como atividade do dia de hoje, tá? E na próxima a gente vai ter a resolução desse casinho clínico, ok? Agora sim eu me despeço de vocês e tenham bons estudos aí. Um abraço e até mais.